Boa noite a todos. Solicita a secretária que seja feita a chamada dos senhores vereadores. Termo de comparecimento dos senhores vereadores à terceira sessão da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Alvinópolis, realizada no dia 21 de julho de 2025, às 18 horas. José Agostinho Pontes. Presente. Leandro Geraldo Linhares Cota. Presente. Ana Lúcia de Araújo Machado. Presente. Ainda Sebastião da Silva. Presente. Lucimar Araújo Cota Cabral. Presente. Joel Coura de Barcelos. Presente. Ivan Silvio das Graças. Presente. Leandro dos Santos Cassimiro. Presente. Após verificar o número de cor legal sobre a proteção de Deus em nome do povo de Alvinópolis, iniciamos os nossos trabalhos. Eu justifico aqui a ausência do vereador Alex, vereador Edmir e do vereador Samuel, ambos viajando. E convido as vereadoras Ana Lúcia e Lucimar a fazer parte da mesa. Solicita a secretária que seja feita a leitura do expediente do dia. Indicação número 215. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes, Joel Coura de Barcelos, vereador, apresenta a Vossa Excelência indicação para que seja encaminhado ao Executivo Municipal, que juntamente com a Secretaria de Obras seja realizada a limpeza do poço artesiano na comunidade de Padre Bosco. Joel Coura de Barcelos, vereador. Requerimento número 216/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes. Nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, a vereadora que este subscreve requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado ofício por intermédio da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal ao senhor Arnaldo Barcelos Neto, superintendente regional da Caixa Econômica Federal, com sede em Juiz de Fora, Minas Gerais, convidando-o a comparecer a uma reunião da Câmara Municipal de Alvinópolis, em data e horário previamente agendados, para tratar de assunto relativo à possibilidade de reabertura da agência lotérica na cidade de Alvinópolis. Alternativamente, caso assim julgue mais oportuno, requer que seja marcada uma reunião presencial junto à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, para que a Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor desta Câmara Municipal, assim como de todos os vereadores que manifestarem interesse em comparecer, possam tratar diretamente do referido tema. Nestes termos, pede deferimento Lucimar Araújo Cota Cabral, vereadora. Há esse de acordo com o requerimento? De acordo. Joel? De acordo. Ivan? De acordo. Leandro Cota? De acordo. Ana Lúcia? De acordo. Lucimar? De acordo. Leandro Cassimiro? De acordo. Requerimento aprovado. Leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, parecer conjunto ao projeto de lei número 034/2025. Submete-se a exame das comissões signatárias a proposição legislativa de iniciativa parlamentar que tem por finalidade assegurar de forma definitiva a afetação de imóvel municipal ao uso público especial. O bem em comento é a área remanescente do Parque de Exposição Monsenhor Rafael, instituído pelo Decreto Municipal número 615, de 7 de janeiro de 1988, utilizado há décadas como espaço destinado à realização de eventos artísticos, culturais, festivos e, sobretudo, atividades ligadas ao desenvolvimento agropecuário, vocação econômica tradicional e relevante para o município de Alvinópolis.
A proposta visa impedir a desafetação futura da referida área, garantindo seu caráter de bem público de uso comum especial, destinado ao lazer coletivo e à promoção da produção rural local. A proposta de lei estabelece uma exceção contida em seu artigo 2º de significativa relevância, ao prever que eventual alteração de destinação ou desafetação do remanescente da área somente será admitida em caso de comprovado interesse público superior e inadiável, quando não houver alternativas viáveis ou possibilidade de otimização do uso atual, devendo ser procedida de audiências públicas com ampla divulgação, pareceres técnicos independentes que justifiquem a medida e a aprovação de lei específica por 2/3 da Câmara Municipal. Em caso de alienação ou redução do uso público, deverá haver compensação proporcional à coletividade, preferencialmente por meio da criação ou melhoria de espaços públicos de finalidade equivalente. A matéria encontra amparo constitucional, sobretudo nos princípios que regem a administração pública e no dever do poder público de assegurar o direito ao lazer, ao desenvolvimento econômico sustentável, bem como na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. No plano infraconstitucional, a afetação permanente de bens públicos de uso comum especial está em consonância com a doutrina administrativa e com a legislação pátria, desde que respeitado o devido processo legislativo, como no caso presente. O projeto também observa o interesse público ao proteger um espaço tradicionalmente utilizado pela comunidade e por produtores rurais locais para fomento à economia agropecuária, setor que representa pilar fundamental na base produtiva do município. Diante do exposto, entende-se que o projeto de lei nº 034/2025 atende aos requisitos legais e constitucionais, não apresentando vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade que possam obstar sua regular tramitação. Assim, as comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, reunidas conjuntamente, manifestam-se favoravelmente à sua constitucionalidade, legalidade e regular prosseguimento, opinando pela remessa ao plenário para apreciação do mérito. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 17 de julho de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, parecer conjunto ao projeto de lei número 035/2025. Parecer. Vem apreciação das comissões firmatárias a proposição legislativa em referência, cujo objetivo é instituir no âmbito do município de Alvinópolis a obrigação legal no sentido de que a administração proporcione transparência quanto à execução de obras públicas, convênios, emendas parlamentares, programas e serviços públicos, com detalhamentos de dados orçamentários, registros fotográficos e institucionais, integrados ao portal da transparência e a outros meios oficiais adequados. A proposta de lei fixa regras objetivas para publicação, atualização e acessibilidade das informações públicas, além da obrigatoriedade de fixação de placas informativas, obras prevendo a inscrição de um QR Code, ou seja, um código de resposta rápida, com informações sobre as ações administrativas a que se refere o projeto de lei, observando-se que o dispositivo é um tipo de código de barra bidimensional, que pode ser lido por aparelhos móveis de comunicação. A matéria proposta tem alicerce na Constituição Federal, a saber, no artigo 5º, inciso 33º, que assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, e também na Lei Federal 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, que obriga os entes públicos a conferir
transparência em suas ações administrativas. Diante de tais razões, conclui as comissões signatárias que a proposição não apresenta vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade e se insere na esfera de competência legislativa do município nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Assim exposto, as comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Direitos Humanos e Cidadania pugnam pela remessa do projeto de lei ao plenário para exame e deliberação quanto ao mérito. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 17 de julho de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, parecer conjunto e unificado das comissões permanentes ao projeto de lei 030/2025, emendas legislativas. Parecer. Submete-se ao exame das comissões epigrafadas as seguintes proposições legislativas de iniciativa parlamentar apresentado ao projeto de lei 030/2025 de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Propostas de emenda aditiva 01, 02, 03 e 04. Proposta de emenda modificativa 01. Proposta de emenda substitutiva 01. Diante da identidade de objeto e da natureza das emendas, adota-se o critério do parecer unificado para análise em conjunto nos termos do parágrafo 1º do artigo 92 da Resolução nº 005, de 20 de dezembro de 2004, Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvinópolis, considerando-se a conexão temática entre todas as proposições, uma vez que se referem à mesma proposição legislativa. Assim, as comissões analisaram o conteúdo das emendas sobre os aspectos da constitucionalidade e legalidade técnica legislativa e conveniência administrativa nos termos regimentais. Verifica-se que todas as emendas apresentadas guardam consonância com o ordenamento jurídico pátrio, não havendo qualquer afronta aos princípios e normas da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Minas Gerais e da Lei Orgânica Municipal ou demais normas infraconstitucionais. Relativamente ao mérito legislativo, as proposições não apenas se alinham aos objetos originais do projeto de lei número 030/2025, como também os aprimoram, colaborando para maior eficácia na sua execução e contribuindo para o interesse público. Conclusão. Diante do exposto, não se vislumbrando quaisquer vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade e considerando a pertinência temática, a oportunidade e a conveniência das proposições, manifestam as comissões permanentes pela constitucionalidade e pela legalidade das emendas aditivas 01, 02, 03, 04, da emenda modificativa 01 e da emenda substitutiva 01, todas ao projeto de lei número 030/2025. Opina-se, portanto, por regular tramitação e remessa ao plenário para apreciação quanto ao mérito, em caso de aprovação que sejam devidamente incorporada a redação final do projeto de lei 030/2025. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 17 de julho de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Nomeio para compor a Comissão Especial para emitir parecer ao projeto da emenda à Lei Orgânica Municipal, número 001/2025, que altera o artigo 15 da Lei Orgânica do município de Alvinópolis, para dispor sobre a exigência de audiência pública e consulta popular, referendo ou plebiscito, para a desafetação, alienação ou venda de bens imóveis municipais. Nomeio o vereador Ivan Silva das Graças, Aene Sebastião da Silva e Lucimar Araújo Cota. A ordem do dia, eu coloco em primeira e única discussão as emendas apresentadas ao projeto de lei 030/2025. Proposta de emenda aditiva 001/2025 ao projeto de lei 030/2025,
é a que acrescenta o parágrafo 1º no artigo 1º do projeto. Tem necessidade de leitura para vocês? Senhor presidente, eu posso falar sobre a emenda? Vontade. Boa noite, senhor presidente, colegas, servidores aqui da casa. Com todo respeito ao colega Leandro Cota, o autor dessa emenda. Essa emenda, para quem está nos assistindo e poder entender um pouco melhor, é a emenda sobre um projeto de lei, o 030, que transmite aqui na casa, que nós estamos desafetando o campo de aviação e se tornando lá, em um futuro, espaço de festa, um futuro parque de exposição e outras coisas. E nesse projeto de lei, nós estamos tratando da desafetação para que o prefeito possa se organizar com a construção desse parque. É um primeiro passo que está sendo dado. Eu entendo, com todo respeito ao colega Leandro, a nossa função aqui realmente é modificar projetos de leis, ter opiniões divergentes, mas nesse momento, em se tratando do projeto de lei 030, eu entendo que não há a necessidade de emendar o projeto, porque nós estaríamos mudando a essência desse projeto e de repente nós estaríamos dificultando. Nós tivemos aqui uma desafetação de uma área que foi assunto tão polêmico, que é parte do parque de exposição, e se agora transmita nessa casa um projeto onde nós podemos criar um novo parque de exposição, eu queria pedir aos colegas que, se pudessem me acompanhar, vamos dar um passo de cada vez. Acho que nós temos que ter um bom senso, nós já não podemos, de primeiro instante, já estar com um projeto de lei, com algumas emendas que nós vamos atrapalhar até o planejamento desse projeto. Então, assim, eu entendo que a emenda não carece ser aprovada, para que nós podemos dar liberdade ao prefeito de se planejar. E aqui eu cito, para não usar da palavra de novo e a gente poder votar, eu cito de todas as emendas, da 01, a aditiva 01, a substitutiva 01, a modificativa 01 e a aditiva 02. Para que nós dar essa liberdade para o prefeito se planejar. E tem certas coisas que, às vezes, a gente coloca algumas emendas no projeto que, quando chega até o executivo, vai atrapalhar ele a se organizar. Então, é esse o meu raciocínio, é o que eu penso sobre o projeto de lei. Não estou aqui para influenciar no voto de ninguém, estou aqui tentando explicar e tentando para que os colegas entendam o motivo a qual eu serei contra as emendas. Boa noite, senhor presidente, a mesa, caros colegas, servidores dessa casa, população aqui presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. As emendas propostas por mim neste projeto de lei se referem ao cumprimento da legislação federal do Estatuto das Cidades, número 10.257, de 2001, coisa essa que não houve na votação da outra parte de desafetação do Parque de Exposições. Não houve a consulta popular, não houve um estudo para que pudesse aprofundar, para que pudesse dar dignidade para o povo. Ora, se concordarmos com a lei da forma que ela está, como as pessoas terão acesso ao campo de aviação para os eventos? Local sem iluminação, local sem água, local sem pavimentação. As emendas nesse projeto caracterizam fortemente para que haja essa urbanização a princípio, para que se atente ao regulamento do Estatuto da Cidade, porque, senão, a gente vai estar gerando mais um passivo. A gente vai estar dando brechas para que as coisas simplesmente cheguem a essa casa. Em apenas uma folha, a gente definir todo o critério de um novo local. A emenda número 1, que se trata dos estudos de condicionamento para a construção de um local, que são fundamentais e estão previstos na legislação federal. Algo sem isso é totalmente contraponto à legislação que é superior
à nossa legislação municipal. Outro ponto também de outras emendas, que são para coletar recursos, tanto federais, estaduais, privados, para que possam contribuir na construção desse projeto, seja qual for. Então, caros colegas, as emendas estão aí, para que nós possamos mostrar que nós queremos garantir que as providências sejam tomadas para o benefício da população, para que a população tenha de fato um local que fosse realizar eventos, exposições, shows, apresentações de qualidade. E que tudo isso é previsto, novamente, na legislação federal, no Estatuto das Cidades. Algo sem essa previsão, sem essa consonância, o que a gente vai estar fazendo aqui dentro dessa casa? A gente vai estar contrapondo uma lei federal. Então, nobres colegas, para que não exista problemas de infraestrutura, degradação ambiental, desperdício de recurso público, eu peço a aprovação de cada uma dessas emendas. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, só para não restar dúvida aqui, eu vou ler o artigo 2º do projeto de lei do 030/2025. Eu não estou aqui, pessoal, para ir contra a opinião do colega, muito pelo contrário, a opinião dele tem total meu respeito. Não tem a minha concordância, mas tem meu respeito. Eu digo sobre as emendas para nós não colocar tanta coisa no projeto e depois nós temos uma justificativa que o projeto está inviável. Nós já tivemos aqui nessa casa há alguns anos, e se arrasta até hoje com problemas, sobre a insalubridade dos servidores, que foi uma emenda aqui dessa casa, inconstitucional, que se arrastou esse tanto de tempo, que hoje o município está com a lei e vai ter que transformar, já mudamos aqui a revogação de um artigo. Então, assim, tem que pensar muito bem nas emendas. Eu quero ler aqui o artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, inciso 1, adotar as ações administrativas para a efetivação da alteração de destinação na forma do artigo 1º dessa lei. 2, promover a elaboração e execução de projetos e expedição das respectivas licenças, autorizações para a efetivação do disposto no artigo 1º dessa lei. Artigo 3º, o cumprimento das disposições contidas nesse artigo será executada conforme respectivas dotações orçamentárias, quer dizer, vai estar no orçamento constante, no orçamento do município e em seus créditos adicionais. Então, mais uma vez, o projeto já consta, e no que nós vamos falar em leis estaduais e federal, ela sobrepõe a lei municipal, então vai ser algo que nós vamos estar colocando aqui, que já tem uma lei que sobrepõe. O intuito mesmo é só a gente não criar um embaraço aqui, para depois nós não ter mais uma lei engavetada na prefeitura que dificulta a execução do projeto. Esse é o meu raciocínio. Senhor presidente, só para concluir, então, visto que o artigo 2º, o inciso 2º do artigo 2º, ele não especifica quais. Por conta disso, adicionei eu, ao parágrafo 1º dessa lei, as especificações para que deixe claro, tanto para o Executivo, quanto para essa casa, quanto para a população, aquilo que precisa ser feito para que tudo isso ande em consonância para o bem-estar de toda a população. Colocar em primeira e única votação a emenda apresentada ao projeto de lei 030/2025. A emenda aditiva 001/2025. Ainda o seu voto. Contra. Joel. Contra. Ivan. Contra. Leandro Cota. A favor? Ana Lúcia. A favor. Lucimar. A favor. E Leandro Cassimiro. A favor.
Emenda aprovada. Proposta de emenda aditiva número 002/2025, que acrescenta ao artigo 3º parágrafo único. O parágrafo único vem dizer: para viabilizar a execução das ações previstas nesta lei, o Poder Executivo poderá celebrar convênios, termos de cooperação, parcerias e firmar acordos com órgãos e entidades da administração pública estadual, federal, bem como as instituições privadas, a fim de captar recursos financeiros, apoio técnico e logístico. Aenda, seu voto. Favorável. Joel, Favorável. Ivan, A favor. Leandro Cota, A favor. Ana Lúcia, Favor. Lucimar, A favor. Leandro Casimiro. A favor. Emenda aprovada. Proposta de emenda aditiva 003/2025, que acrescenta inciso 3º ao artigo 2º. Inciso 3º, incluir no projeto de reutilização do terreno denominado Campo de Pouso um memorial destinado a preservar a memória do cidadão Manuel Antônio Puig. Aenda, seu voto. A favor. Joel, Favorável. Ivan, A favor. Leandro Cota, A favor. Ana Lúcia, A favor. Lucimar, A favor. Leandro Casimiro. A favor. Emenda aprovada. Proposta de emenda aditiva 04/2025, que acrescenta ao artigo 1º, parágrafo 2º do projeto de lei 030. O parágrafo 2º fica o terreno a que se refere esta lei nomeado de Espaço de Cultura e Lazer Manuel Antônio Puig. Leandro Casimiro, seu voto. A favor. Lucimar, A favor. Ana Lúcia, A favor. Leandro, A favor. Ivan, A favor. Joel, Favorável. Aenda. Favorável. Emenda aprovada. Proposta de emenda modificativa número 01/2025. Modifica-se os incisos 1 e 2 do artigo 2º. Inciso 1º. A adotar as ações administrativas para a efetivação da alteração de destinação na forma do artigo 1º e parágrafo 1º desta lei. Inciso 2º, promover a elaboração e execução dos projetos, a expedição das respectivas licenças e autorização para efetivação do disposto do artigo 1º e parágrafo 1º desta lei. Leandro Casimiro, seu voto. A favor. Lucimar, A favor. Ana Lúcia, A favor. Leandro Cota, A favor. Ivan, Contra. Joel, Contra. Aenda. Contra. Emenda aprovada. Proposta de emenda substitutiva. Altera o artigo 3º do projeto de lei. O artigo 3º passará a vigorar com a seguinte redação: o cumprimento das disposições estabelecidas nesta lei será realizado com base nas respectivas dotações orçamentárias, devendo o Poder Executivo incluir na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais as previsões de recursos necessários à implantação, manutenção e operação das infraestruturas, equipamentos e atividades decorrentes da nova destinação do campo de pouso. Aenda, seu voto. Contra. Joel, Contra. Ivan, Contra. Leandro, A favor. Ana Lúcia, A favor. Lucimar, A favor. Leandro Casimiro. Contra.
A emenda rejeitada. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 030/2025. Senhor presidente, é continuidade do que nós votamos anterior, as emendas, e o projeto 030, por que eu entendo que ele merece uma atenção aqui dessa casa? Há, sim, pessoas da sociedade que imaginam que o campo de pouso nosso merecia continuar como um campo de pouso. Mas aí eu pergunto, é uma área próxima da cidade, acredito que não deve dar 2 quilômetros da cidade. Se eu sair aqui da Rua São José e ir no Parque Exposição no Souza, eu creio que a distância deve ser maior do que eu sair do centro da cidade e ir ao campo de aviação. Então, assim, não há distância. E é um campo, pessoal, que eu estou com meus 40 anos de idade, eu não lembro de ter visto um avião pousar ali. Então, assim, não adianta nós termos um terreno onde nós não vamos ter o objetivo dele, que é o pouso. Muito pelo contrário, esse campo de aviação, nas últimas décadas, ele só trouxe prejuízo para a prefeitura. E aqui eu quero trazer que é hoje um gargalo que nós temos no nosso município. O campo de aviação nosso foi utilizado irresponsavelmente por ex-prefeitos para depositar lixo. Isso só foi dado o fim nesse lixão no ano de 2009, quando o ex-prefeito João Galo Índio assumiu a prefeitura. Ele entrou-se no consórcio aqui de Rio Piracicaba, com o aterro sanitário, comprou-se um caminhão compactador e destinou esse lixo para Rio Piracicaba. Mas mesmo assim, no ano de 2015, novamente havia lixão lá novamente no campo. E volto mais, pasmem, nós temos ali uma multa ambiental que está sendo pago cerca de 90 mil por mês, de quase 10 milhões de reais de irresponsabilidade de utilização naquele campo. Multa essa gerada por ex-prefeitos irresponsáveis. Um TAC assinado pelo ex-prefeito Márcio Alves de Carvalho e não cumprido pelo ex-prefeito Milton. É a herança que deixaram para a nossa cidade. Então, hoje nós estamos vendo um projeto aqui, porque eu disse anteriormente que deveria ser um projeto com menos emendas, porque nós achamos um prefeito que quer dar uma destinação àquele campo. E justo. Eu não vejo nada diferente. E vamos ser sinceros, para se tornar uma área de evento, é lógico que os investimentos ele tem que acontecer pavimentação. Ninguém vai construir um parque sem ter um acesso, ter água, ter energia. Como que vai funcionar? Isso é questão de lógica. É o carro sem gasolina? Claro que não. O carro só funciona com gasolina. Para ter a área lá se tornar uma área de evento, é lógico que ela tem que ter infraestrutura. É lógico que ela tem que ter água, é lógico que ela tem que ter energia. Senão não existe a área. Então, eu entendo que é um projeto que chegou em boa hora, foi bem pensado pelo prefeito, e é uma área onde nós vamos desafogar as nossas festas. Eu fui num evento na cidade vizinha há pouco tempo, em Santa Bárbara, onde o parque de exposição é praticamente no centro da cidade. E é um caos o trânsito para você sair dali. Então, muitos podem, às vezes, entenderem que o campo hoje não seria o local ideal para o parque, mas feito com responsabilidade, feito com organização, eu entendo que nós vamos ter o melhor parque de toda a nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Ender. Boa noite, presidente, colegas da casa, os que nos assistem pelas redes sociais e os presentes. Eu também, minha condição do voto contra é o que o colega Ivan se posicionou. É uma área que o prefeito está dando o primeiro passo, e a gente sabe que o investimento é alto, né? E a gente criar dificuldades, e eu enxergo o campo da aviação hoje também como uma área que pode receber festa,
pode ter uma parte que pode ser feita um distrito industrial. Então, é uma coisa para a gente pensar, né, aos poucos e ver como vai, né, se prosseguir através de emendas, né, e do tempo que vai ser gasto para ser feita essa obra lá. E até então ainda a gente continua com o parque de exposição, já tem um projeto aí que a gente, né, o colega Leandro mesmo pôs na casa aí, né, para quando for tomar decisões sobre os bens públicos, né, a gente ter opinião de toda a população. Então fica aí a minha justificativa pelo voto não. Com a palavra, vereador Lucimar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Ana Lúcia, que compõe hoje a mesa, os demais colegas, vereadores, aos funcionários todos dessa casa, público presente, quem nos assistem pelas redes sociais. Sobre a ideia de construção de área de festa no campo de aviação, é uma ótima ideia, sem dúvida alguma, porque é uma área ampla, que pode ser feito um bom uso lá, mas aí, organizado em lei, fica bem mais interessante aí para o próprio prefeito trabalhar e buscar os recursos. Por isso, respeito os votos contrários, que todos têm o direito de opinar e tudo mais, mas aí, como aqui a gente trata de ponto de vista, eu prefiro trabalhar assim, dentro das normas da lei também, e ampliada a lei federal. Então, por isso, meu voto favorável a essas emendas. E espero que o prefeito venha executar uma excelente obra na área do campo de pouso, incluindo o memorial do Manuel Antônio Puig. Muito obrigada. Palavra, vereador Leandro Cassimiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, servidores dessa casa, população aqui presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Na verdade, senhor presidente, essas emendas apresentadas pelo nosso colega vereador Leandro Cota, quando fui fazer analogia no que se tratava, simplesmente replicou já algumas indicações, algumas prescrições das leis federais para trazer para o objetivo municipal. Na verdade, a gente sabe que toda gestão tem que ter a maturidade antes de fazer qualquer tomada de decisão dentro do município, pelo qual ele tem que estar amparado por uma lei federal. Se existe a lei, ele deve buscar naquela lei os fundamentos para executar qualquer tipo de atividade. Porém, quando eu olhei as emendas, eu vi que simplesmente estava replicando o que a lei já fala. Então, assim, eu não vi motivo para poder colocar alguma objeção. Simplesmente, talvez essa emenda está estreitando os laços da administração com a lei federal. Por isso que eu achei louvável aprovar algumas emendas nesse intuito, que realmente tem essa organização e tem essa alerta acesa para a administração cumprir com esses requisitos, como a gente espera que vai cumprir. Senhor presidente. E só para salientar e deixar bem claro, né, eu totalmente a favor, né, que se realize um local de eventos, mas com garantia de acesso por toda a população, a garantia de qualidade de um local digno de receber o povo alvinopolense. Por conta disso, senhor presidente, as emendas não é para prejudicar, não é para criar empecilho, mas é para dar uma garantia para a população, que se de fato lá construa um local para eventos, que seja seguro, que tenha amparo, que tenha acesso. E o povo de Alvinópolis também merece respeito. Por conta disso, eu aqui saliento, na primeira votação votei favorável e também vou votar favorável nessa, para que se de fato for construído lá, e eu espero que seja um local muito melhor do que o que temos hoje, para que possa atender eventos maiores, para que possa aumentar o desenvolvimento agropecuário da nossa cidade, para que possa atrair turismo para a nossa cidade. Nossa cidade está carente, senhor presidente. Os comércios estão gritando, não tem eventos na nossa cidade, então o comércio fica parado, as lojas ficam paradas. Então a gente precisa valorizar a cultura, algo que está enraizado, as cavalgadas, as exposições, eventos maiores, eventos menores, e de fato dar dignidade para o produtor rural,
para apresentar, para expor seus produtos. E na reunião que a gente teve semana passada, lá na AGI, a gente ficou sabendo de um fato que a gente não sabia, que Alvinópolis é o segundo maior produtor de mel de Minas Gerais. E numa emenda que a gente colocou dentro dessa casa aqui, de minha autoria, do projeto de lei 018, que dá a garantia e que o executivo possa criar a Casa do Mel aqui na nossa cidade. Basta a execução. É claro que tudo depende de recurso, mas muitas das vezes o maior recurso é o recurso pessoal de pessoa e interesse político em executar. Por isso, presidente, mais uma vez eu me coloco à disposição para ajudar naquilo que for necessário, aquilo que for ao meu alcance, para o desenvolvimento de Alvinópolis. Muito obrigado. Coloco em segunda votação o projeto de lei 030/2025. Ainda o seu voto. A favor. Joel. Favorável. Ivan. Favorável. Jean Cota. Favorável. Ana Lúcia. A favor. Lucimar. A favor. E Cassimiro. A favor. Projeto de lei 030/2025 aprovado em segunda votação. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 033/2025. Que dispõe sobre, institui a obrigatoriedade da elaboração e publicação de todos os estatísticos sobre a violação de direitos contra a criança e do adolescente no município de Alvinópolis, Minas Gerais, e da outras providências. Coloco em segunda votação o projeto de lei 033/2025. Leandro Cassimiro, seu voto. A favor. Lucimar. A favor. Ana Lúcia. A favor. Leandro Cota. A favor. Ivan. Favorável. Joel. Favorável. E a Ender. Favorável. Projeto 033/2025 aprovado em segunda votação. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 034/2025. Que dispõe sobre a afetação permanente do remanescente da área do Parque de Exposições Monsenhor Rafael, no município de Alvinópolis, Minas Gerais, e estabelece condições para sua eventual alteração e destinação. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 034/2025. Leandro Cassimiro, seu voto. A favor. Lucimar. A favor. Ana Lúcia. A favor. Leandro Cota. A favor. Ivan. Favorável. Joel. Favorável. E a Ender. Favorável. Projeto de lei 034/2025 aprovado em primeira votação. Coloco em votação e redação final os projetos de lei número 030/2025 e 033/2025. Publicidade, gestão de recursos. Impresso. Pode ver, Dudu? Está impresso. Pode ver? É na primeira, pode? É. Primeira discussão e votação, projeto de lei 035/2025, que dispõe sobre a transparência e publicidade das informações relativas à gestão dos recursos públicos, execução de obras, emendas parlamentares e convênios, programas e serviços do município de Alvinópolis e da outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 035/2025.
Coloco em primeira votação o projeto de lei 035/2025. Leandro Cassimiro, seu voto. A favor. Lucimar. A favor. Ana Lúcia. A favor. Leandro Cota. A favor. Ivan. Favorável. Joel. Favorável. E a Ender. A favor. Projeto de lei 035/2025 aprovado em primeira votação. Senhor presidente, só um minutinho, por gentileza. O erro de não ter colocado o projeto de lei na pauta foi meu, tá, gente? Por eu não ter colocado ali na pauta para o presidente. O erro não foi do presidente na confusão, não. Foi minha mesmo. Eu esqueci de colocar ele ali na pauta, tá bom? Eu peço desculpas para o senhor, tá, senhor presidente? Desculpado, secretária. Colocar em votação a redação final dos projetos de lei 030/2025, 033/2025. Ainda o seu voto. Favorável. Joel. De acordo. Ivan. Favorável. Leandro Cota. A favor. Ana Lúcia. A favor. Lucimar. A favor. Leandro Cassimiro. A favor. Projeto de lei 033/2025, 030/2025, aprovado em redação final. Doutor Geraldo, o senhor está liberado. E nesse momento deixa a palavra pela ordem. Com a palavra o vereador Ivan. Boa noite a todos novamente. Eu, mais uma vez, quero deixar aqui registrado nessa casa. É um assunto que não é a primeira vez que trago e não sou o primeiro que trago essa preocupação aqui nessa casa. É com a segurança pública do nosso distrito de Fonseca. Estive hoje, durante a tarde, lá no distrito e é de cortar o coração. A gente vê um cidadão de bem tendo que se aprisionar dentro da própria casa pela insegurança de poder estar nas ruas. No ano de 2022, a gente fez um abaixo-assinado e o distrito aderiu a esse abaixo-assinado. Eu estive no comando geral da Polícia Militar e as coisas caminhou muito bem até chegar no Poder Executivo, que o mesmo, não sei por qual motivo, ele não quis dar o apoio necessário à Polícia Militar. Eu entendo o lado da Polícia Militar também, que nós temos um comandante que é atento, um comandante que aberto à conversa,
E sei também da necessidade, muitas das vezes pela falta de efetivo ou até mesmo por a falta de uma viatura. Hoje, o governo do estado paga apenas o salário do policial. As demais despesas, todas são bancadas pelo município. Tanto com a conta de água, conta de energia, combustível para as viaturas, e até mesmo a viatura da PM hoje. Eu tenho tempos que eu não vejo o governador doar uma viatura com recurso direto, são por emendas parlamentares. Então o deputado tem que tirar lá da emenda dele, que poderia ser para uma obra, outra coisa, para algo que é de responsabilidade do governo. E eu falo isso porque nós estamos chegando no ápice, lá no Distrito de Fonseca, e se os órgãos competentes não tomarem uma decisão rápido, nós vamos ver pai de família fazer justiça com as próprias mãos. Pai de família que tem, às vezes, pegar o serviço na segunda-feira, 5 horas da manhã, não conseguir dormir. Então, eu quero novamente chamar a atenção, o que está ao meu alcance. Todos sabem, nós enquanto vereadores, a nossa força ela é pequena diante da situação, mas o que nós não podemos é deixar de lutar por isso. E eu não vou me calar, eu vou atrás de quem é responsável. E o nosso prefeito, nós precisamos ter atenção sobre isso. O prefeito anterior prometeu guarda municipal. É muito bonito, né, colocar na cartilha lá de governo, guarda municipal, vou iniciar por lá e vou estender para os demais, só se for guarda municipal. O atual prefeito também colocou no seu plano de governo guarda municipal. Não vamos desacreditar, nós estamos aí há 7 meses, ainda há tempo. Mas se não pensar em começar a se programar a partir de agora, daqui uns dias, não vai dar tempo, o governo vai mandar, vai passar. Então, não é possível que nós teremos, mais uma vez, usar-se do distrito para campanha política. É normal, né? Usar Fonseca para campanha política é normal. Chega a época de eleição de deputado, aparece diversa. Nós vamos asfaltar, nós vamos fazer isso, vamos colocar água, vamos trazer polícia para cá. Nós tivemos a infelicidade, no ano de 2013, do senhor Milton, um homem responsável, que só usou o distrito para ganhar votos, usava de lá como o coronel do reduto eleitoral. E vou te dizer, esse moço ele só atrasou o nosso distrito. Primeiro foi com a emancipação, que ele não permitiu. E depois foi no ano de 2013, quando mesmo retirou do distrito o subdestacamento da Polícia Militar que lá existia. O Estado andou pesquisando, né, onde não quer mais, não tem necessidade. Como se diz, o Estado já com déficit no efetivo, louco para o município manifestar contrário, pois o mesmo foi lá e retirou, foi lá e informou que Fonseca era um lugar pacífico, não precisava de segurança. E hoje nós continuamos sofrendo com esse reflexo lá no distrito. Então, o governador, ele fala sempre, né, que nós moramos num estado seguro e tal, mas não adianta investir só nos grandes centros. Nós estamos aqui numa cidade pequena, que podemos, no futuro breve, contribuir para os índices de criminalidade no estado. Nós temos um distrito que, para chegar até lá, é no mínimo 1h20. Se acontecer uma agressão, uma Maria da Penha, como que uma pessoa vai acionar uma PM para chegar lá daqui 1h20? Então, eu vou fazer a minha parte, como sempre fiz, eu nunca me acovardei às questões da nossa cidade, mesmo sabendo que eu sou lá um grãozinho de areia no meio do oceano. Mas pode ter certeza que esse grão de areia está se movimentando e vai movimentar, mesmo que a força seja mínima. Eu não ligo para ganhar não, para ser maltratado no setor público, mas eu vou deitar no travesseiro e vou dizer, olha, a minha parte eu estou contribuindo. E chama atenção para o nosso governante, vou propor aqui uma audiência pública, que não seja tratar aqui na casa, ou que nós possamos deslocar até o distrito para realizar essa audiência pública lá, porque o que tudo entende é que as autoridades não têm ciência do que acontece lá. O que a gente entende é isso. Mas o caso é urgente e ele precisa ser tratado agora.
as coisas já vai cada dia mais se alarmando, já vai cada dia mais aumentando. Então, nós temos que cortar o mal pela raiz. Os cidadãos dali não podem ficar refém da falta de segurança. O assunto tem que ser tratado com seriedade. Eu vou encontrar com o prefeito, vou propor essa audiência pública, nós possamos aqui ter participantes da Polícia Militar, do Judiciário, do município, para que nós possamos achar um meio. Dizer que nós vamos resolver com essa audiência pública, eu não sei dizer, não sei dar resposta, não sei se vamos ou não vamos. Mas eu sei que é algo que está ao nosso alcance de fazer. Pelo menos nós vamos ter aqui, nós vamos convidar do Judiciário, vamos convidar Polícia Militar, os responsáveis por promover a segurança pública no nosso Estado. Para a gente procurar um norte. Não é uma questão política mais, lá é uma questão de necessidade, uma questão de urgência e de muita necessidade para a sobrevivência ali do distrito. Então, por minha parte, já peço de antemão o apoio aqui dos colegas para que nós possamos promover essa audiência pública. A minha sugestão é que essa audiência pública seja realizada no distrito, algo formal, realizado aqui via a casa, mas que nós possamos realizar essa audiência pública lá no distrito, para que a comunidade possa participar, para que os verdadeiros interessados possam participar, e junto de nós, que somos representantes dos alvinopolenses. Então, fica aqui para ficar registrado nessa casa, o assunto é sério. Eu hoje ouvi o relato de uma senhora em prantos, um choro. É triste você ouvir uma mãe de família, um pai de família em choro, por medo de ter que se trancar dentro de casa a partir das 20 horas, nós não podemos sair mais, isso não pode acontecer. Isso é algo inaceitável. E nós, enquanto pessoas públicas, e nós temos que ir atrás desses responsáveis, nós temos que abrir os olhos desses responsáveis. Conversei com o comandante da Polícia Militar, daqui da nossa cidade hoje, o Tenente William, e volto a dizer, tem feito um belíssimo trabalho aqui na nossa cidade, mas é aquele velho ditado, tem que remar com os remos que tem, muitas das vezes com a falta de efetivo, com a viatura que não dá condições alguma de funcionamento, uma viatura que para se deslocar daqui até no distrito, corre risco de ficar a pé na estrada. Então, assim, sem o remo, o barco não sai do lugar. Então, não depende do comandante, mas nós temos que ir atrás dos superiores para que saiba dessa real necessidade lá do nosso distrito. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Com a palavra, vereador Aender. Boa noite a todos de novo. Sobre o que o colega Ivan falou aqui, logo no começo eu tinha feito a indicação, era um pensamento que eu expus na gestão que eu trabalhei como secretário, de ver toda essa demanda aí, essa cobrança de policiamento lá no distrito, tendo a ver que, como o colega Ivan disse, isso foi isento do local em 2013, passou o governo, que até ele mesmo teve como secretário, veio o governo também que assumiu a Secretaria de Obras, e todos viram a dificuldade que é. Tanto é que o município hoje, em termos da proposta que os prefeitos põem, sobre a guarda municipal, se encaixa até mesmo no custo que da Polícia Militar já é do município. E soube que o Tenente Will, junto com a administração, já foi feita a visita lá no local onde é o PET, para ser disponibilizada uma sala para que pelo menos possam ter maior atividade no local. Porque a polícia deslocada aqui, para ir lá e fazer ronda, ser um ponto de apoio, algum lugar para descanso, fica difícil você manter os policiais lá longas horas sem o espaço devido. E também, presidente, queria manifestar uma visita feita junto com o prefeito na área Carimbó, que o colega Leandro também esteve lá. Agradeço o prefeito por ter comunicado e cedido o tempo, que é a continuação daquilo que nós passamos aqui pelo Parque de Exposição. É uma área que está lá há vários tempos já adquirida pelo município e que precisa ter o primeiro passo para que dê continuidade. Então, agradeço a disponibilidade do prefeito aí lá. E também, presidente, queria falar aqui
né, meu primeiro mandato como vereador, né, a gente tem que procurar, né, outros colegas que são os deputados para que a gente possa trazer recursos para o município. Tive como secretário lá uma coisa que observei no tempo, são os deputados que investem no município, né, os deputados que têm mais ligação há mais tempo. Então, né, procurei um deputado visando essa parte e fiz uma parceria com o Gustavo Santana. Como assumiu esse ano e as emendas, né, já haviam sido ditadas no ano passado, os vereadores que estavam aqui, ele não prometeu, né, de arrumar tão rápido as emendas estaduais, mas através do trabalho do Gustavo, junto a um pedido dele ao Rodrigo Pacheco, senador, ele conseguiu uma verba de 500 mil para ser investido na Praça Bias Fortes, né? E o doutor José Santana, seu pai, né, hoje é o presidente de honra do PL, também conseguiu uma verba de 500 mil com o deputado federal Exílio Coelho Diniz. É um dinheiro que hoje tive lá na prefeitura, junto à Camila Gomes, que está no convênio, né? São indicações de verba que deve ser cadastrada com prazo agora até dia 29, certo? E desses 500 mil, era um compromisso que o José Santana tinha com o clube alvinopolense. Então, ele pediu para estar sendo liberado 200 mil para o alvinopolense, mais 200 mil reais para a construção do muro, que era um pedido, inclusive do ex-vereador Elmo, tinha conseguido recurso, mas a administração passada não aplicou no local, né, e juntamente com o Elmo, que é uma liderança que caminha mais tempo com os deputados, né, pediu que a gente olhasse isso lá. E mais 100 mil reais que foi destinado para a construção do posto artesiano nos Dias de Baixo e no Gonçalo. Então, eu estive lá porque essas verbas federais ela tem que ter um plano de governo, né? Então, o dinheiro, para cair em conta, o plano de governo já tem que estar lá. E também tem indicação de 2 deputados, através do pedido do senhor José Santana, e o pedido da doutora Fernanda também, que foi feito a ele, de 2 deputados federais, que é o Domingos Sávio, que destinou 500 mil para a área da saúde, mais o deputado federal Zé Vito, que também 200 mil para a área da saúde, né? E isso aí, junto à doutora Fernanda e a administração, será destinado esse valor de 700 mil para a área da saúde. Muito obrigado, presidente. Palavra ao vereador Leandro Cassimiro. Boa noite a todos mais uma vez. Senhor presidente, nessa oportunidade, gostaria de destacar e complementar o assunto pelo qual o colega vereador Aende mencionou, a respeito da visita que estivemos ali no loteamento denominado Carimbó. O local pelo qual, senhor presidente, que é um projeto de campanha meu, está movendo algo em prol daquela população, que são quase 140 famílias vítimas de um poder público irresponsável que vendeu ilusões para pessoas. Famílias que passaram por critérios de baixa renda, em extrema necessidade de adquirir um lar para poder morar, ou uma oportunidade de estar alocando em algum lugar com a sua família, e ali foram passadas como curral eleitoral, uma vez que o lugar inviável, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum projeto posterior de regulamentação, isso já vai perpetuando por muitos tempos, por muitos anos. Então, agora a gente está confiante que essa gestão ela vai, sim, fazer algo em prol do Carimbó. E com isso a gente está alinhando, cobrando, conversando, como foi a visita do prefeito, juntamente com o vereador Aende, estivemos ali com esse intuito, com esse propósito, de trazer à evidência esse assunto novamente, de não deixar cair mais uma vez no esquecimento. Eu espero muito, senhor presidente, dessa gestão,
que essa gestão, ela sim, quebra esse paradigma, que saia da promessa aquela questão do carimbó. Porque os problemas ambientais estão só se agravando. E os problemas também de promessas e de venda de ilusões para pessoas estão se estendendo, uma vez que nada até então foi feito naquele local. Então eu quero reforçar e continuar contando com o Executivo e toda a sua equipe, para que possa sim dar uma prioridade para o carimbó, que são mais de 130 famílias, que têm essa expectativa de poder ter sim o seu lar, ter sim a sua casa e uma situação, senhor presidente. E eles também não podem ser vitimizados, fazer a população de vítima de um problema social. Pessoas que passaram em critério de vulnerabilidade, pessoas que viram aquilo como uma esperança, como uma solução do problema da moradia e da habitação. E até então passa anos e anos e anos e o lugar só degradando, por falta de um posicionamento do poder público em prol de regulamentar a situação. Eu acho assim, senhor presidente, ou organiza, ou então mostra para a população que não tem a viabilidade. O que não pode é gerar esperanças sem cumprimento para a sociedade, que isso é uma covardia por parte de quem até então tem efetuado esse tipo de situação. Gostaria também de destacar, senhor presidente, que eu trouxe a essa casa uma indicação a respeito da manutenção da rua José Martino Cota. É um local que está muito degradado da rua, por consequências dos broquetes, da pavimentação, em situação precária. E trouxe essa indicação a essa casa no dia 15 de 5 de maio de 2025, e quero aqui parabenizar a gestão por estar cumprindo, por estar ali atendendo o pedido não meu, mas daquela população que estava precisando da manutenção. Está no começo, mas a gente viu que está dando atenção, e eu acredito que vai fazer um bom serviço, que vai continuar, né? Que seja feito por completo essa manutenção naquela rua, porque está extremamente ruim aquela rua para se locomover, tanto para o pessoal que mora ali e também outras pessoas de outros bairros que utilizam daquela via para poder passar, para poder estar deslocando para outros locais. Gostaria também aqui, senhor presidente, de estar lembrando novamente a Secretaria de Obra a respeito de uma indicação que também trouxe a essa casa, há basicamente 2 meses atrás, a respeito de uma rede de esgoto que se encontra vazando em uma localidade pela qual está descrito na indicação, um vazamento muito agravante de rede de esgoto, prejudicando o meio ambiente, tornando um lugar apto para poder proliferar doenças, para poder proliferar contaminações em pessoas, e até então não foi atendida. E, mais uma vez, aquele pessoal ali, principalmente a senhora que mora próximo, ela reclamou novamente, com toda a razão, senhor presidente. E é muito ruim, sabe, a gente ser cobrado tantas vezes por uma situação tão urgente. Isso é muito ruim. Então, assim, eu gostaria de pedir à administração para dar uma atenção para essa questão. Quando eu chego a falar aqui, senhor presidente, eu já conversei muito, mas é necessário dar publicidade aos fatos para poder ocasionar o cumprimento. Uma situação também que eu gostaria de estar destacando, a mesma situação de vazamento de rede de esgoto, que se encontra também na rua José Martino Cota, próximo ao número 2. Uma situação que já cientizei para a administração, a Secretaria de Obras, já venho conversando, e os cidadãos daquela rua, as pessoas, os moradores, têm reclamado, porque existe uma casa naquela localidade que está a via que despeja tudo que é utilizado dentro da casa, na questão de utilização para lavar vasilhas, louças, essas coisas, está sendo despejado na rua. E os vizinhos estão reclamando. E a gente tem que cobrar a administração por uma posição. Eu falo assim, gente, se não é da Secretaria de Obra tomar uma devida providência, que comunique o setor de código de postura, para poder dizer ali, fazer uma notificação, ver a situação. O que não pode continuar é a desorganização, né? É a cidade continuando sendo com riscos de contaminações por talvez negligência. Gostaria também, senhor presidente, de destacar aqui a respeito
de um projeto de lei que eu trouxe a essa casa e que hoje se tornou lei municipal, que é a Lei 2.282, que declara a cultura evangélica patrimônio imaterial do município de Alvinópolis. Institui a sua celebração no calendário oficial. Um projeto votado pelos colegas vereadores. Agradeço a todos que votaram esse projeto e, consequência disso, que essa celebração vai acontecer no município de Alvinópolis, no dia 8, 9 e 10 de agosto. Então, é fruto dessa casa, é fruto dos colegas vereadores em apoiar a causa, em apoiar o projeto, e agora essa população que sempre foi negligenciada. A cultura evangélica, a comunidade evangélica, sempre foi negligenciada como cultura no município de Alvinópolis, por falta de haver movimentos culturais destinados a essa classe. Então, por intermédio dessa casa, por intermédio do projeto de lei que a gente trouxe aqui, e pelo fato da administração também, o executivo, está com os olhos voltados para poder ocasionar o cumprimento dessa lei, isso vai acontecer, está no calendário oficial do município, graças aos nossos trabalhos para poder trazer a igualdade cultural para todas as classes existentes na comunidade de Alvinópolis, Minas Gerais. Agradeço a oportunidade, desejo uma boa noite a todos. Presidente. Com a palavra, a vereadora Ender. Eu tinha esquecido, de fazer um agradecimento ao deputado Gustavo, através do Elmo, que é a sinalização da nossa MG, que foi cobrada. Espero que continue, porque as pinturas das faixas foram feitas, mas a sinalização de placas ainda também, que foi pedida, não se iniciou. E queria também estar lembrando aqui que no dia 12 de maio, junto com o Gustavo e o Elmo Basto, a gente esteve junto ao secretário de Saúde do Estado, juntamente com a comissão do hospital e a doutora Fernanda. E lá foi apresentado um projeto para o secretário lá, para poder melhorias na sala para melhorar as salas no hospital para atender com pequenas cirurgias, Então, a gente está aí aguardando o secretário Fábio Bacharete, o secretário de Saúde, mostrou intenção muito boa sobre o projeto. Então, tomara que venha a vir mais um investimento, que, no caso, pelas emendas que foram citadas aqui, já se dão a 1.700.000, mais esse pleito de 1,5 milhão para o hospital do nosso município. Obrigado. Com a palavra, o vereador Leandro Cota. Mais uma vez, boa noite a todos aqui presentes, a mesa diretora, os servidores dessa casa, população, nobres colegas. É dizer que todo trabalho bem feito é digno de convencimento, de construção, de coletivo, de diálogo, de debates. Porque quando nós fazemos isso, nós construímos algo sólido. Então, desde o início, eu sempre me coloquei à disposição da administração, caso eu possa colaborar na construção de algo que queira ajuda, com algo que eu possa contribuir, que eu estou à disposição. Estive visitando a farmácia básica na semana passada e foi me mostrado, senhor presidente, a questão de muitos medicamentos estarem em falta por conta das licitações do Estado. Não é simplesmente uma má vontade da administração, mas é por conta dessa licitação que ela é complementar. A cidade vai lá e faz a adoção, fez adoção agora também pelo consórcio intermunicipal aqui do Médio Piracicaba, que vai facilitar em alguns casos os medicamentos, algo louvável, para que a nossa população seja bem atendida e não falte o medicamento para aqueles que estão na ponta. Outra coisa, senhor presidente, nós temos falado do trânsito de Alvinópolis. O trânsito de Alvinópolis está um caos. A gente sai na rua, tem correria, tem gente correndo, tem gente buzinando, tem placa de proibido para todo lado. E quando tem essas placas de proibido, literalmente mata o comerciante. Nós vivemos em uma cidade pequena.
E quando a gente vive numa cidade pequena, aqueles que vêm até a cidade, vêm da zona rural para cá, obviamente eles vão parar o carro perto de onde eles vão comprar, pagar contas. Assim também como nós, que aqui moramos, quando saímos de carro, a gente quer parar perto de onde a gente vai, porque senão não faria sentido se locomover de veículo. Então é necessário, de fato mesmo, o secretário de transporte analisar, fazer um estudo criterioso antes de colocar uma placa. Pois se coloca uma placa de proibido estacionar, nem no final de semana pode usar, que não tem função. Quando a gente coloca em frente às escolas, que é o horário de pico, na hora que chega, na hora que acaba as aulas, pode colocar a placa com os horários específicos, para que os comércios não sejam prejudicados. Temos que aliviar o trânsito da cidade. A gente já falou nessa casa, o secretário falou que ia marcar uma reunião com a gente e até hoje não foi marcada essa reunião, para que a gente possa conversar sobre isso que está acontecendo. Quantas voltas a gente tem que dar na cidade? Quando a gente passa pela Rua do Jardim, ora, se pelo menos o carro pequeno pudesse descer por ali, já resolveria muitos problemas. O Morro da Cooperativa, se carro pequeno pudesse subir ali, também já resolveria muitos problemas. Porque simplesmente placa de proibido estacionar não resolve. Impedir o trânsito de veículos leves em local que tem como passar, também não resolve. Mais uma vez, senhor presidente, também a colocação de lombofaixas, né, que já é uma lei específica aqui no nosso município, por conta desse trânsito, dessa correria que acontece, simplesmente o quebra-molas não dá segurança para o pedestre. A gente tem que pensar no pedestre na hora que ele vai atravessar a rua. Idosos, pessoas com deficiência, crianças. E quando a gente fala também novamente de energia elétrica, conversava com o servidor e ele falou que é necessário que o executivo pague primeiro os equipamentos para que assim possamos cobrar da CEMIG a extensão de rede, a troca dos equipamentos, para que as localidades rurais sejam bem atendidas, para que o bairro do Souza, na rua Novo Horizonte, seja bem atendido, para que a rua Alvinópolis, no distrito de Fonseca, seja bem atendida. Então, são critérios esses que dependem de uma ação exclusiva por parte do Executivo. A gente sabe, né, que tudo vai depender das prioridades definidas por ele mesmo, mas, mais uma vez, me colocando à disposição, naquilo que ele julgar necessário, naquilo que ele quiser a colaboração, fico aqui inteiramente à disposição e muito obrigado, boa noite, que Deus nos abençoe. Senhor presidente, só para finalizar aqui, sobre a sinalização, o colega Leandro disse aqui, eu estive com o prefeito conversando sobre a sinalização e ele me falou que a prefeitura está em fase de contratação de um engenheiro específico para reorganizar o trânsito da cidade. O que aconteceu nos últimos anos é que, sem nenhum conhecimento, vamos colocar aqui só mão, vamos colocar aqui uma placa de proibido estacionar, o que o colega acabou de dizer, realmente. Como é que eu deixo um proibido estacionar na porta de uma escola, sendo que o fluxo ali é só num curto período? Então, o prefeito já me falou que ele está em fase de contratação de alguém, de um técnico, um engenheiro responsável para poder fazer uma análise em todo o trânsito da nossa cidade e redefinir e moldar o trânsito. Não adianta fazer nada sem pensar. Eu mesmo critiquei aqui na gestão passada, basta qualquer colega aqui passar ali em frente a Azevedo, tem uma placa de sinalização indicando a cidade que só se pôr um vigia antes, daí um binóculo, para ele poder ler as letras que estão lá. Então, assim, não adianta a gente fazer algo sem planejar. Então, eu, pelo menos, não sou da área, e acredito que a prefeitura não deve ter ninguém também da área que conheça o trânsito. Então, é realmente fazer algo dentro da legalidade, algo funcional. Nós temos aqui, para quem desce aqui para o centro, essa contramão que está ali na Avenida Magalhães, está onerando o bolso do alvinopolense, que vai usar um aplicativo ou um táxi, porque ele tem que dar a volta lá embaixo. Então,
Segundo o prefeito, ele já está em fase de contratação para reorganizar esse trânsito, Paulo Leandro. Com a palavra, a vereadora Lucimar. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui o meu total apoio em relação a essa discussão aberta e democrática sobre a segurança de Fonseca. Vejo que é uma extrema necessidade, uma vez que o distrito ele tem hoje aproximadamente umas 5.000 pessoas, se for comparar do tamanho o mesmo número de pessoas da cidade de Dom Silvério, que é a nossa cidade vizinha aqui. Então, tem o porte de cidade e faz-se necessário movimentar em prol desse distrito, em matéria de segurança, além de outras ações importantes também que o distrito carece. Outra questão, eu gostaria de deixar aqui, de parabenizar as comunidades rurais que estão realizando belas festas, né, em honra a Nossa Senhora do Rosário, juntamente com o congado do município e região. Parabéns aos festeiros, a equipe, né, do congado de Alvinópolis, que não mede esforços para marcar presença e dar sequência a esse grupo, né, tradicional em Alvinópolis. Também aos organizadores desse importante evento cultural e religioso no município. Quero parabenizar também as escolas municipal e as escolas estaduais que realizaram, nesses últimos meses, né, a festa junina nas instituições, que ficaram também excelentes, por sinal, dando continuidade à cultura regional, à interação das famílias escolares e ao lazer. Senhor presidente, eu gostaria também de registrar o ótimo trabalho que foi realizado pela administração e sua equipe no quesito da boa qualidade do patrulhamento das estradas rurais. Este é um excelente trabalho. Única coisa que está faltando, ainda continuo a dizer, é a limpeza do mato nas beiras das estradas. E com uma roçadeira adaptada no trator, faria esse serviço de forma otimizada. Sugiro que a administração providencie essa roçadeira o mais breve possível, pois a mesma será de grande serventia em matéria de qualidade e durabilidade do serviço prestado nas conservas de estrada e outras atividades afins. Um exemplo é a manutenção de gramados de campo de futebol, limpeza de pastagem nos terrenos das famílias agricultoras, entre outras atividades que poderão ser feitas apenas com a aquisição de uma roçadeira no trator novinho que está aí no município para ser utilizado. No mais, muito obrigada, eu agradeço. Vou marcar nossa próxima reunião para o dia 28, e eu agradeço aí a presença das senhoras vereadoras, dos vereadores, do popular aí presente, e em nome de Deus eu declaro encerrada a sessão.